Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Existe uma vida de vitória em que você não cumpre o desejo da carne, mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. Você precisa dele, porque há uma guerra travada no seu coração. A sua vontade é contaminada, seu arbítrio é fraco, e se o Espírito de Deus não guiar você, se ele não conduzir você, você vai viver uma vida de pecado, de morte, debaixo da lei, de condenação e de culpa. Para que não fique dúvida do que é que ele está falando, o apóstolo Paulo descreve do verso 19 até o verso 21, as obras da carne, ou seja, o que é que a carne na verdade produz. Porque ele está falando até agora teoricamente, falou de carne, mas agora ele então exemplifica. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele fala de carne, ele está falando das manifestações pecaminosas da nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, ela adquire essa conotação que está aqui nessa lista. A lista pode ser dividida em 4 categorias. Primeira, pecados de natureza sexual. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Paulo está dizendo, eu estou dizendo isso aqui porque eu preciso dizer, mas todo mundo sabe o que é obra da carne. Todo mundo sabe, por exemplo, que prostituição, impureza e lascívia, isso não é de Deus. Isso procede da nossa natureza pecaminosa. As primeiras obras, elas têm a ver com a sexualidade humana. Prostituição, impureza sexual e lascívia, cobiça, desejo sexual desenfreado, no tempo errado, pela pessoa errada e no modo errado. É interessante que, não só aqui, mas nas demais listas de pecados do Novo Testamento, geralmente os pecados da área sexual encabeçam. Eles vêm logo primeiro. E eu creio que a razão é que foi talvez a área mais afetada lá no Jardim do Éden, porque a primeira coisa que Deus fez depois que o primeiro casal caiu foi cobri-los, porque eles tinham vergonha de si mesmos, já apontando para o terrível estrago que o pecado faria na área sexual. Estas coisas são conhecidas, não adianta, não tem justificativa para elas. Prostituição, impureza, lascívia, e a gente pode botar aqui fornicação, adultério, todos os pecados na área sexual. É sobejamente conhecido que isso não procede de Deus e que isso é fruto da nossa natureza caída, por mais que a cultura queira dizer, por mais que a sociedade queira dizer que isso é uma coisa normal, que é natural você viver indo para a cama com seu namorado, ficar com seu namorado, trair sua mulher, trair seu esposo, ficar vendo pornografia, a homossexualidade, a prática da homoafetividade. Por mais que a sociedade queira dizer isso, a Bíblia vai continuar dizendo, isso é obra da carne, isso é resultado da natureza decaída do homem, isso é conhecido. O pessoal é que tenta fechar os olhos, tenta fazer de conta que não é, tenta dizer que não é, mas a verdade de Deus permanece e tem esse fundamento. Isso é obra da carne. Elas são conhecidas, todo mundo sabe disso. O que existe é uma sociedade que quer cauterizar a consciência e quer poder praticar essas coisas com a consciência tranquila. Mas enquanto a palavra de Deus prevalecer e a verdade existir, isso aqui tem que ser chamado pelo nome que é obra da carne mesmo. Prostituição, impureza, lascívia, adultério, fornicação, prática homossexual e bestialismo, enfim, é tanta coisa que a gente nem sabe como vai terminar a lista. A segunda parte da lista é composta de pecados de natureza religiosa, idolatria e feitiçaria. Idolatria é toda aquela religião que elege ou coloca outro Deus que não seja o Deus de Israel revelado em Cristo Jesus. É todo aquele sistema religioso que se curva diante de divindades que foram criadas pela imaginação humana, inventada pelo artifício humano,
Paulo aqui se refere, e não faltava referência aqui, às religiões da sua época. No mundo greco-romano havia as religiões de mistério importadas da Frígia, da Mesopotâmia, com rituais secretos. Havia a religião grega oficial, baseada nos escritos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Havia a religião romana oficial, que era o culto do imperador. Havia a religião que vinha do Egito, que incluía a adoração do faraó e todo aquele panteão de animais que eram deificados na mitologia egípcia. O mundo de Paulo, o mundo do Novo Testamento, era um mundo cheio de religiões, era um mundo extremamente religioso. E Paulo diz, isso é idolatria, isso é fruto da carne. Porque alguém poderia pensar, mas são pessoas que não conhecem a Deus, e na sua sinceridade elas estão querendo chegar a Deus. Toda religião que não é baseada na revelação de Deus em Cristo Jesus é idolatria. Não existe inocente aqui. Não existe religião inocente, de pessoas inocentes que estão querendo fazer o seu melhor para alcançar a Deus. Paulo diz que é obra da carne. A idolatria, a adoração de ídolos e de outros deuses é obra da carne. É obra da carne. Mesma coisa a feitiçaria. É outro tipo ou está associada à idolatria, que geralmente toda religião idólatra, ela se miscui com o oculto, a procura dos poderes que estão por detrás das forças da natureza, do animismo, por exemplo, o panteísmo. Tudo isso tem a ver com o ocultismo, que Paulo resume aqui com a palavra feitiçaria. É uma palavra muito interessante, a palavra feitiçaria aqui, vem da palavra grega pharmakos, de onde vem a nossa palavra farmácia. Porque o feiticeiro era o cara que mexia com drogas, mexia com poções. Então a feitiçaria envolvia manipulação de coisas, de líquidos, de receitas, com o fim de levar a pessoa a transe. E aqui você tem a razão, a Bíblia não fala contra drogas diretamente, mas fala indiretamente, porque está dentro do termo feitiçaria. Dentro do termo feitiçaria. Então, muito comum na época do apóstolo Paulo, ele diz, é obra da carne. Isso não é coisa do Espírito, não tem como justificar o uso da maconha. É obra da carne mesmo, é coisa de feiticeiro, é poção mágica, vamos dizer assim, né? Para você se sentir melhor, não tem como justificar. É obra da carne. Depois ele fala sobre, a próxima seção dessa lista aí, tem a ver com pecados interpessoais de relacionamento, que eu vou tratar de uma forma só. Ele fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. É a categoria que tem mais pecados aqui, não é? Ele fala aqui, são quantos? Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. 8. Da lista, 8 tem a ver com relacionamentos. Então, estas coisas aqui, como inimizades, é obra da carne. Não tem como você justificar, irmão. Não tem. Não, eu sou inimigo dele porque ele me fez mal. Não quero nem falar com ele. Deletei do meu Facebook, bloqueei o cara. Tá. Bom, tem uns cabeça de vento, imbecis, que a gente tem que bloquear mesmo, não tem jeito. Mas eu quis só dar um exemplo de que você não tem como justificar a inimizade com o irmão em Cristo Jesus, pelo menos, ou com outras pessoas. Sempre a carne está envolvida com isso. Sempre a carne está envolvida. É obra da carne. Vem inimizade, porfias, ciúmes, iras. Não tem como justificar. É obra da carne. O apóstolo Paulo é claro aqui. Dissensões, facções, que divide as pessoas, né, formando grupos, invejas. Tudo isso é obra da carne. Por isso que Paulo começou dizendo, é conhecido, não tem como justificar. Não tenta justificar isso aqui, meu irmão, na sua vida, porque é conhecidamente coisa da nossa natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas. Aquelas de natureza sexual, de natureza religiosa, de natureza interpessoal, e aquelas que têm que ver com minha própria vida, o domínio de mim mesmo, que são os dois últimos, bebedices e glutonarias. A embriaguez, a falta de domínio próprio de pessoas que abusam do álcool ou de qualquer outro tipo de substância. E a glutonaria, que é o abuso da comida mesmo, que a gente às vezes não tem muita coragem de falar a respeito disso aqui, não é? Mas está na lista de obras da carne. Alguns vão dizer, bom, Paulo, bebedice e glutonaria, Paulo tem em mente aqui as orgias que eram comuns no Império Romano. De fato, era mesmo.
Na época do apóstolo Paulo, as orgias eram conhecidas, as pessoas passavam semanas bebendo, comendo, tendo relações sexuais, eram farras, verdadeiros bacanais. Aliás, a palavra bacanal vem do deus Baco, né, que era o deus do vinho e que era o patrono desse tipo de coisa que acontecia no Império Romano. Era muito comum esse tipo de coisa lá. Paulo talvez esteja fazendo uma referência a isso, que seja, mas não deixa de ser uma referência para nós também. A questão da beber demais e comer demais também. E Paulo diz, e coisas semelhantes, que a lista não é exaustiva, por mais intensa que ela seja, ela não é exaustiva. Tem coisas semelhantes a essas. Qual é o ponto do apóstolo Paulo? Ele está dizendo que toda vez que você tenta se justificar diante de Deus, pelos seus próprios méritos, é isso aqui que vai se manifestar em sua vida. A verdade a seu respeito vai aparecer. Porque a lei, ela que como que estimula isso, ela provoca isso, ela desperta isso em nós. Por isso que, como eu disse no vocabulário de Paulo, estar debaixo da lei, viver na carne, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Estar debaixo da lei, viver na carne, é a mesma coisa. E o resultado, o reflexo, é isso aqui na vida das pessoas. E as pessoas, não adianta tentar diante de Deus justificar esse tipo de comportamento, porque essas obras são conhecidas. Mesmo pessoas que não são cristãs sabem que esse tipo de coisa não pode proceder de Deus. Não procede de Deus. E Paulo adverte, meus irmãos, veja que a advertência no final do verso 21. A respeito dessas coisas, eu declaro para vocês agora, como já anteriormente eu preveni. Ele se refere ao fato de que quando ele esteve lá na Galácia, pregando o evangelho nas igrejas, ele já tinha falado sobre esse assunto, não? Ele está retornando ao ponto e disse, olha, vocês lembram que eu já preveni vocês a respeito disso. Os que praticam esse tipo de coisa não herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque está evidente de que ele não foi regenerado. Está evidente que ele está tentando se justificar por méritos. Está evidente que ele pensa que o caminho da salvação é pela lei. Ele não conheceu a graça, ele não conheceu Jesus Cristo. E o resultado é que estas coisas se manifestam na vida dele e ele não tem poder para controlar isso. Ele pode ter capa de religioso, usar paletó e gravata, usos e costumes, Bíblia embaixo do braço, não perde um culto. Mas é essa a natureza dele. Ele pratica estas coisas, umas em maior escala do que outras, outras mais intensamente do que outras, mas ele vive na prática dessas coisas. Note bem, o crente verdadeiro, eventualmente ele pode cair numa dessas coisas, mas como eu disse, é um pneu em 5.000 quilômetros. O que não é de Deus, ele vive na prática disso. Ele não consegue vencer isso. Mesmo que ele tenha consciência, ele não consegue subjugar isso, mas estas coisas caracterizam a sua vida, prática delas. E aqui está um bom teste que você pode fazer a respeito da sua segurança de salvação ou da sua expectativa e esperança de que após a morte você vai ser recebido por Deus nos céus. Você vive na prática dessas coisas. Eu não estou perguntando se você algum dia não cometeu alguma dessas coisas. Mas a minha pergunta é, se você é dominado por essas coisas, se estas coisas têm um domínio sobre a sua vida, porque se tiver, então acendeu a luz vermelha, meu irmão. E aí você deve examinar a sua vida e deve prestar atenção, porque os sintomas e os sinais aqui, de acordo com o que Paulo está dizendo, é de que você está naquela categoria de pessoas que vivem na carne, debaixo da lei, e que não herdarão o reino de Deus, não entrarão naquele reino eterno que o Senhor Jesus nos conquistou pela sua morte e ressurreição. Em contraste, para que fique bem claro o que é que Paulo está falando, o fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Algumas pessoas perguntam por que quando falou da carne, Paulo usou o plural, as obras da carne, mas quando ele fala do Espírito, ele usa o singular, o fruto do Espírito. Eu não consigo encontrar uma razão teológica para isso. Talvez não haja nenhuma. O que talvez Paulo queira dizer é que quando de fato nós vivemos no Espírito Santo, o fruto da sua operação em nós se manifesta dessa maneira que é centralizada no amor. O fruto do Espírito é amor, aí vem alegria, que é amor exultante,
paz, que é amor em tranquilidade, longanimidade, que é o amor em espera, benignidade, que é o amor fazendo bem, bondade, mesma coisa, fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra, mansidão, o amor resistindo ao mal, domínio próprio, o amor controlando toda a minha vida. Alguns vão dizer que essa é a melhor interpretação. É um fruto só, é o amor, que se manifesta de todas estas maneiras. Se o Espírito Santo guia a minha vida, o fruto que vai aparecer é o amor, e ele se manifesta através da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último de todos, domínio próprio, que é poder sobre o seu próprio eu. É literalmente isso que a palavra grega significa, enkrateia, domínio sobre o meu eu ter domínio sobre o meu eu, que resume tudo. O fruto do Espírito é domínio próprio. E agora você não está mais naquela lei, você não faz o que você não quer, que é o que está dizendo no verso 17. Porque pelo Espírito agora você tem domínio de si. No verso 17, Paulo diz que nessa guerra você não faz o que você quer, mas se você andar pelo Espírito, você tem domínio. Você vai controlar seus desejos, suas paixões, seus pensamentos, você vai fazer as decisões certas, você vai andar no caminho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Veja como Paulo diz no verso 23, contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra domínio próprio, fidelidade, mansidão, alegria, amor. Na verdade, a lei aprova. Na verdade, Deus demanda, Deus requer isso e dá sua aprovação sobre isso. Portanto, se eu estou andando no Espírito Santo, eu não estou mais debaixo da condenação da lei, porque não há lei contra estas coisas. Contra essas coisas não há lei. Lembra do universo de palavras, andar no Espírito, estar livre da lei. É a mesma coisa. E a base para isso, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqui está a base implícita do que Paulo vem dizendo e que só agora ele torna evidente. Com que base ou com que poder o Espírito de Deus pode me levar a vencer a carne que há em mim? A resposta é que ele aplica em mim os benefícios da morte de Cristo. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você é cristão? Então saiba que sua carne, ela já foi crucificada com Cristo Jesus. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele não estava apenas morrendo pelos seus pecados, para tirar a culpa dos seus pecados, mas ele estava crucificando com ele o seu pecado. A sua natureza pecaminosa foi pregada naquela cruz juntamente com Jesus Cristo. E é daí que vem o poder diário para você vencer as paixões pecaminosas. E é essa obra do Espírito Santo, ele aplica ao coração do crente a cruz de Cristo, não somente o sangue para nos tirar a culpa, mas a cruz para nos dar a vitória, para que nós possamos, livres do domínio da carne, viver de acordo com a palavra de Deus, produzindo esse fruto que está descrito aqui nos versos 22 e no verso 23. Os que são de Cristo já crucificaram. Então, a boa notícia para você, você não precisa mais crucificar a sua velha natureza. Primeiro, porque você nunca vai conseguir. Segundo, porque Deus já fez em Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que, às vezes, as pessoas não percebem. Quando pensam em Evangelho, eles pensam somente, Cristo morreu para me salvar da culpa do meu pecado. Isso é somente parte da verdade, porque Cristo morreu para livrar você também do domínio do pecado e, finalmente, da presença do pecado na ressurreição dos mortos. A obra de Cristo é muito mais extensa do que nós imaginamos. Então, muitos evangélicos, muitos membros de igreja se contentam com isso. Cristo morreu na cruz para tirar a culpa dos meus pecados. Louvado seja Deus, né? Isso aí já é a base de tudo. Mas eu quero dizer nessa noite que tem mais. Ele morreu na cruz não somente para livrar você da culpa do pecado, mas para livrar você do poder do pecado. Ele derramou sangue pela culpa, e a cruz
é para o velho homem, a velha natureza. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pastor, como é que eu experimento isso? Eu quero isso. Eu quero viver essa crucificação, eu quero experimentar o poder da cruz sobre a minha natureza, sobre a minha língua comprida, sobre o meu olhar comprido, sobre meus ouvidos compridos. Eu quero experimentar o poder da cruz sobre as tendências do meu coração, os desejos do meu coração, essa raiva que eu tenho de uma pessoa que não passa, que eu não posso nem olhar para a pessoa. Como é que eu crucifico isso? Resposta nas duas aplicações de Paulo, verso 25 a 26. Primeiro, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui Paulo está nos chamando à prática. Torne prática e verdadeira a sua declaração. Se você diz que vive no Espírito, que é equivalente a dizer eu sou crente, eu sou cristão. Então, se você é cristão, viva como cristão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você declara que vive no Espírito Santo, ou que você é de Cristo, que é a mesma coisa, então ande também assim. Coloque em prática isso. E aí a pergunta é: como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço isso? Já começa aí no verso 26. Primeiro, não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui está voltando àquele tema que se você quiser se justificar ou vencer através da lei, o que vai ter é concorrência, inveja, competição, quem é maior, provocação uns aos outros. Então, primeiro, desista de você. Você não vai conseguir por você mesmo. Em seguida, você deve, isso está dentro do tema de andar no Espírito, eu tinha adiantado para vocês, eu disse que eu ia adiantar. Você deve então usar os meios de graça que Deus nos deu para que você possa viver essa plenitude do Espírito Santo. Comece com arrependimento e confissão. Deus, eu vi aqui nessa passagem hoje à noite que de fato eu estou sob o domínio da carne. Eu sou dominado pelo ciúme, pela ira, pela impureza, pela lascívia, pela dissensão. Deus, eu estou vendo isso com tanta clareza. Eu queria que o Senhor perdoasse os pecados do meu coração, que o Senhor me libertasse, que o Senhor me guiasse, que o Senhor me desse essa vitória que o apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem, de que se eu andar no Espírito eu não vou cumprir os desejos da carne. Eu queria experimentar isso, uma vida cristã mais elevada. Eu não estou satisfeito com a minha conduta cristã no trabalho, na família, maneira como eu trato os outros. Então você pode começar com arrependimento e confissão. Segunda coisa, use os meios de graça. Deus deu meios pelos quais o poder do Espírito Santo chega até nós. Leitura da palavra, meditação na palavra, participação dos cultos, comunhão dos irmãos, confraternização com os irmãos, um ajudando o outro. Tudo isso faz parte dos meios pelos quais o Espírito de Deus flui na nossa vida e nos dá poder contra os desejos da carne. Por último, ore mesmo, clame a Deus e diga: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome, não quero continuar vivendo como se estivesse na carne. A tua palavra diz que eu já fui crucificado com Cristo, tua palavra diz que eu já tenho o Espírito Santo, eu quero viver isso na prática, eu quero experimentar isso no dia a dia. E eu tenho certeza, queridos, que essa é a oração, é uma das orações que Deus mais tem prazer em responder. Quando Ele vê os seus filhos quebrantados, humildes, clamando e pedindo a Ele: Senhor, eu quero te conhecer mais e quero andar no teu caminho. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Quero convidar você a deixar um like aqui nesse vídeo, a inscrever-se no nosso canal, para que você continue recebendo aqui notificação sempre que surgir vídeos novos em nosso canal. Nós queremos também convidar você a compartilhar esse vídeo, enviando para um irmão, enviando no grupo de WhatsApp da sua igreja e para um amigo querido, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Uma mensagem poderosa a respeito das obras da carne, de como vivem aqueles que vivem de acordo com as obras da carne, em oposição aos que vivem pelo Espírito e vivem de acordo com a perspectiva de Cristo. Que essa mensagem possa nos fortalecer, nos trazer ânimo, nos trazer ensinamento, reflexão a respeito das nossas vidas, que nós possamos sempre nos aperfeiçoar de acordo com o caráter de Cristo.
que você possa ser abençoado nesse dia. E claro, você pode acompanhar essa mensagem na íntegra também, clicando aqui abaixo no link da descrição, onde você será levado para o vídeo original, onde você pode acompanhar a pregação completa. Continue conosco, está aparecendo agora na tela mais um vídeo em que você pode assistir e continuar ouvindo a palavra de Deus.